santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre pessoas grosseiras. Sabe essas pessoas grosseiras? São as mais assim, tem pessoas que chamam de barraqueiras, né? Barraquentas, como diz, né? Irmãos, como lidar com pessoas grosseiras, como conviver com esse tipo de pessoas, né? Eu vou falar para vocês. Eu tinha feito umas anotações aqui, mas eu vou explicar antes de falar essas anotações que eu fiz aqui, né? Porque eu acabo esquecendo, eu vou pensando e acabo até esquecendo e chega na hora eu não falo sobre tudo que eu pensei, né? Mas eu vou começar com um caso que aconteceu comigo mesmo, foi comigo. Quando eu conto as coisas, às vezes é comigo mesmo, não é com outras pessoas. A não ser que eu conheça as outras pessoas, né? E pra gente não ficar contando coisas de terceiro, né? Meio complicado. Gera desconfiança. Irmão, o tema de hoje que nós estamos falando é sobre pessoas grosseiras, né? Às vezes você tem um vizinho, você tem um parente. Isso acontece nas melhores famílias, que às vezes você tem um parente grosso. Você vai conversar na humildade, vai conversar com calma com ele, e ele acaba estourando de uma hora para outra. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu morava num certo local e a minha casa ficava. Eu comprei a casa já pronta, não precisei fazer nada. E a minha casa ela tinha, pro lado do vizinho, ela tinha uns elementos. Não sei se vocês conhecem elementos vazados que fala, que é aquele tijolinho furado, né? Para entrar ar e sair ar. Que você coloca na parede. De vez em colocar na janela, coloca aquele tijolinho furado, que se chama elementos vazado. Que é proibido mesmo você, pro lado de um quintal de uma pessoa, você colocar na janela ou colocar aquilo. Se a pessoa se sentir assim prejudicado por você estar ali tirando a liberdade dele, tirando a privacidade, ele pode pedir para você retirar aqueles elementos vazados. Mas como eu comprei a casa já com aquele elemento vazado, eu deixei o vizinho reclamar. Se o vizinho reclamasse, aí eu teria que dar um jeito de qualquer maneira. Estava sem dinheiro na época. E o que acontece, irmão? O vizinho era um vizinho super grosso. Pensa naqueles vizinho grosso mesmo que você vai perguntar uma coisa, coice direto. Você vai perguntar na paz, na humildade, né? Vamos dizer, na educação e é coice direto. Cada coisa né, que doía. E um belo dia, ele com cara feia, eu cumprimentava, bom dia, ele não dava bom dia. E eu falei, poxa, essa é a pessoa que tá com raiva de mim, eu comprei a casa e ele não fala comigo, fala bom dia, quero manter a boa vizinhança, né? Só que um belo dia ele era pedreiro, ele foi arrumar um portão da casa dele, essas vigas. E ele, tipo assim, ele ficava pirraçando do jeito assim que ele ia rebocar a coluna da casa do portão dele, ele chapiscava, ele ia rebocar, ele chapiscava primeiro, jogava o chapisco de cimento com areia, para depois fazer o reboco. Só que ele chapiscava em direção à minha área, que tinha aqueles elementos vazados. O que acontecia? Minha cozinha com a sala ficava logo, que era... Minha cozinha era estilo americano, tinha um balcão, tinha a sala e depois a cozinha. E ele jogava aquele cimento daqueles elementos vazados. Ele, do outro lado do terreno, ele conseguia atingir os elementos vazados e a massa entrar para dentro da minha casa. Eu estava lá na cozinha e espirrava cimento no piso. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer agora? Eu preciso arrumar um jeito para ela conversar com ele, porque senão é um pé que às vezes um vizinho quer, né? Sabe que a gente é servo de Deus, que a gente pensa assim, eles não vão brigar, né? Não vão, como diz, sair na mão, baixar o nível. Então eu vou pirraçar no máximo. E eu fiquei ali dentro, a mulher já nervosa, porque tinha passado pano na casa toda, tinha limpado a casa toda e sujou tudo de cimento. Você sabe quando mexe com cimento, areia, né? O cimento deixa aquelas manchas na parede. Aí o que eu fiz?
eu falei, eu vou lá conversar com ele. Só que eu fui já estudando a reação, que eu falei, poxa, ele é muito grosso, ele vai me xingar. E com certeza é o que ele fez. Eu quando adentrei o quintal dele, eu pedi licença. Ele ficou com a colher na mão, olhando para mim, e eu pedi licença para ele e entrei, falei, posso entrar no seu quintal? Ele não falou nem sim, nem que não. Aí eu levei o que eu fiz. Eu na hora fiquei ali, me deu uma ideia. Eu peguei um pano velho que eu tinha em casa, é tipo um lençol velho. E falei pra ele, eu poderia pedir pro senhor deixar eu entrar no seu quintal para me pôr nesses elementos vazados, que esses elementos vazados está atrapalhando o senhor. Aí ele ficou nervoso, que ele achou que na hora que eu falei que ele estava me atrapalhando. E logicamente que estava, mas eu não ia, logicamente, falando assim com ele, né? Senão eu ia, já estava irado. E ele falou pra mim, aí ele começou a falar, ó, você comprou essa casa aqui, tá totalmente irregular, que é isso, e começou a xingar, eu parei, fiquei com o pano na mão. Aí ele achava que a minha reação ia ser outra, que eu ia chegar pra ele nervoso, ia xingar. E eu cheguei pra ele falando assim, não, senhor, vou preservar o nome dele. Não, senhor, o senhor me desculpa, eu primeiramente eu pedi autorização para entrar no seu quintal, porque o senhor é o dono, o senhor é o proprietário. Yuma, o senhor não está entendendo. Eu estou vindo aqui para que eu estou vendo que o senhor tá com complicação de rebocar aí para não sujar dentro da minha casa. E eu vim aqui por eu estar errado desses elementos vazados está aí. Eu vim aqui com um pano para colocar nesses elementos vazados para o senhor trabalhar bem, para o senhor não ficar, vai cair lá dentro, não vai cair, para o senhor trabalhar sossegado, porque realmente o senhor está no seu direito. Eu estou errado, quer dizer, eu comprei a casa, já estava tudo errado. Não foi eu que fiz esses elementos vazados para lá da casa do senhor, mas eu prometo para o senhor vir aqui é, pedir licença para entrar no seu quintal para colocar esse pano. Eu não vim aqui brigar com o senhor, não. O senhor está na sua razão. Sujou um pouquinho lá, mas eu já. Que sujou não? Sujou tudo, né? Sujou um pouquinho lá, mas eu já limpei, já passei o pano. Vim aqui, que eu estou preocupado com o senhor. Porque sujar a gente limpa, que nada. Sujou a mesa, o chão, a parede. Teve que limpar os pisos tudo de novo, os azulejos da parede. Mas até ali, para não uma confusão. Aí ele parou assim, jogou a colher no carrinho. Aí eu vi que na hora, quando eu tratei ele daquela maneira, na hora ele abaixou a cabeça e falou, não, o senhor não precisa tirar esses elementos vazados, não, não, não. Eu falo assim porque eu achei que é, o senhor estava reclamando, que o senhor estava aí dentro resmungando. Eu falei, não, não estou resmungando. Só que aí do lado de fora ele estava fazendo de pirraça. Eu entendi que ele fez com pirraça, mas eu já não fui acusando. Eu já fui já jogando pano em cima, né? Aí eu fui lá, coloquei o pano direitinho, falei pra ele, ó, pode deixar que semana que vem eu compro o cimento, põe a tábua aqui e fecha. Ele falou, não, não, não fecha não, que eu sei que aí é onde entra o vento para secar suas roupas, entra a arejação, pode ficar tranquilo. Conclusão, irmão. Eu vou ler depois um texto aqui que eu até fiz uma reflexão. Conclusão, como eu fui, não me rebaixei a ele, né? Eu fui, criei um sistema para ir conversar com a pessoa. Eu acabei ganhando, eu não precisei tirar os elementos vazados, acabei ganhando um vizinho, que toda vez que chegava o sorriso vinha na orelha, me cumprimentava, conversava, falava para mim, o que você precisar no meu quintal, pode, só avisa para os inquilinos que você já falou comigo aí, que ele alugava as casas. Quer dizer, ganhei um amigo, fiquei em paz, não precisei perder a paz daquele dia, porque dura quando você levanta e tá tudo em paz, você com paz com a família, de repente uma pessoa grosseira vem no seu caminho e você, por causa daquela pessoa grosseira, você acaba perdendo a paz e complicando o seu dia. E de graça, né? Porque você poderia ter evitado. E eu usei esse método, irmão. Juro que foi difícil. Foi difícil usar esse método. Mas na hora, sabe, eu me segurava, porque a gente é carne, a gente é fraco, né? Mas eu usei esse método e venci. Eu vou ler agora
uma reflexão que eu anotei aqui para vocês verem. Eu vou colocar nessa frase que eu fiz aqui, eu vou colocar um sujeito aqui, uma pessoa. Faz de conta que é com uma pessoa que aconteceu, né? Pessoas grosseiras. Muitas vezes uma pessoa grosseira, ela não está irritada, ela é irônica, ela é sarcástica, inconveniente, ela é mal educada. Desse tipo de gente que eu estou falando. Você vai trombar com gente grosseira em todos os lugares, mas a escolha é sua. Você vai deixar que eles roubem sua alegria? Estrague seu dia? Ou você vai reassumir o controle das suas emoções? Foi o que eu, pela força de Deus, eu fiz, né? Primeiro, não responda na mesma altura que elas. Essa é a primeira coisa. Você nunca apaga o fogo com mais fogo. Não desça ao nível da pessoa. Segunda coisa, se você tiver como interromper a conversa, interrompa. Se você não tiver como, às vezes, um colega de empresa, de trabalho, tal, aí às vezes não dá para você interromper, né? Porque trabalha junto, a pessoa fica ali falando. Então diga assim para a pessoa, da melhor maneira que você pode dizer. Por favor, baixe o seu tom de voz. Por favor, tenha um pouco mais de respeito. Eu sou um ser humano. Isso num tom de voz baixo. Terceira, se ela não te ouvir e você tiver como encerrar a conversa, encerre a conversa. Para finalizar essa frase, irmão, tem esse ditado aqui. O silêncio é o companheiro predileto dos sábios, e a falácia é o companheiro predileto dos tolos. Às vezes você sai ganhando mais compreendendo a pessoa, por mais que você se irrite, que a pessoa seja folgada, seja grossa, te dê patada, às vezes uma palavra sua, calma, dando razão a ela, sendo que ninguém vai ter razão nessa hora, né? Tampouco você, por mais que você acha que você está certo, mas você não vai ter razão, porque senão você vai descer ao nível dela e ela não vai aceitar que você tenha razão. Se a pessoa é grossa, ela já está com a razão no bolso, na mente dela, né? Na mente, a grosseria, a falta de educação já fica com a grosseria, já fica com a razão no bolso. O que você tem que chegar para ela é pedir respeito, caso ela começar a se confrontar, ou então encerrar a conversa. Ela fala uma coisa, você fala, não, então tá bom, e não pensa mais naquilo, dê as costas, que é a melhor coisa. Entendeu, irmão? E quando uma pessoa for uma pessoa grossa, que você fala, poxa, ele não vai me agredir nada, então eu vou ser mais grosso que ele, que eu vou ver se não vence, irmão. Você vai perder seu dia, vai perder a paz, vai ficar com aquele negócio no coração, parece que algo está faltando na sua vida, parece que você cometeu alguma coisa errada. Você pode falar coisas que Deus não se agrade, e depois você vai se arrepender. O melhor jeito é este. Olha, irmão, vou falar uma coisa para vocês, para encerrar esse vídeo. Uma vez eu fui num postinho de médico. Cheguei lá no posto médico, fui perguntar para a enfermeira onde era a farmácia que eu tinha que pegar um remédio. A enfermeira, eu acho que coitada, já estava nervosa ali, me deu uma patada. Me achei na frente de todo mundo. Aí eu fiquei quieto ali, falei, poxa, ela já me deu uma patada, então o jeito eu fico aqui para lembrar de mim. Só que me veio uma ideia na cabeça. Falei, poxa, eu vou precisar pegar o remédio, não tem ninguém na farmácia, mas ela está atendendo lá dentro, dando soro, né? Aí eu vi uma outra enfermeira vindo. Aí eu, por favor, doutora, a farmácia aqui vai abrir que horas? Eu sabia que estava aberta, essa porta estava aberta. Aí a enfermeira olhou para mim assim, se sentiu, né?
Poxa, doutora, uma enfermeira. Ela, o que você queria? Aí olhou assim a receita, foi lá, pegou o remédio, tava chapado no dia. Aí ela falou, não, tudo bem, mas ó, eu vou te falar uma coisa. Eu pensei que ela ia brigar comigo também, né? Não me chama de doutora, você me fez passar vergonha na frente dos outros. Eu falei, não, a senhora me atendeu que não é uma doutora, a educação da senhora. Ah, então, obrigado, obrigado. O sorriso veio no canto. Quer dizer, quem é que ganhou mais nessa história? Se eu ficasse ali com carinha feia, resmungando, xingando, passava a enfermeira, eu ficava falando no ouvido dela. Ela ia me deixar a tarde toda ali. Eu teria que sair dali e comprar na farmácia o remédio e não pegar ali. Eu usei da inteligência e primeiramente, tem que ser inteligente, mas primeiramente tem que colocar a educação em primeiro lugar, o que nós aprendemos na igreja, né, irmão? Educação, né? E paz. Nós vamos todo dia na igreja buscar o que? É paz. Para que podemos distribuir com nossos irmãos, com a alma testemunhada, que não é a alma testemunhada. Porque às vezes, irmão, uma conversa se chama outra, né? Esse negócio de que vocês falam, o irmão passou por mim e não me saudou, não me deu a paz de Deus. Eles não saudam, que não é da igreja deles, não. Eles não saudam. Às vezes é da Assembleia, não sauda. Irmão, na minha opinião, quem não sauda tá errado. Quem sauda tá certo. Mas não é da igreja. Mas a saudação, sabe o que é a saudação para mim, na minha opinião? Quando você tá com a paz que tá transbordando dentro de você, você sai saudando todo mundo. Este dia eu saudei uma testemunha de Jeová e eles não saudam. Eles falam outro termo lá. Mas eu vi que o termo que eles falam é a mesma coisa de saudar também, né? Eu saudei eles. Eu falei, deve ser crente, mas também não queria saber de que igreja era. Saudei e pronto. Tava capaz, tava transbordando de paz, tava alegre, tava contente. Entendeu? Passa o pessoal de carro na pé de casa aí, dá com a mão pra mim. Aí os meus pais perguntam, você conhece? Eu falei, nunca vi. Nem mais gordo, nem mais. Mas por que tu dá com a mão? Eu falei, não tá me xingando. Tá dando com a mão. Eu cumprimento pessoas. Pessoas que conversam comigo, tudo bom contigo, tudo bom. Converso com a pessoa com quem eu tivesse conhecido. Mas você conhece? Eu não conheço, nunca vi. Mas veio conversar comigo, vai ver que ou eu não lembro dele, ou ele me confundiu com outra pessoa. Mas é o diálogo com as pessoas. A gente tem que tratar bem as pessoas. Não tem que fechar a cara. Às vezes você tá com um problema em casa, briga com a mulher, briga com alguém. A primeira pessoa que você vê na rua, você fecha a cara e não quero papo. Porque eu briguei em casa, não tô bem hoje. Não, irmão. Ninguém é obrigado a aguentar bronca de ninguém, nervoso, cara feia. E eu sou assim, desse jeito. Entendeu? Eu só não me aproximo de pessoas que já deixou bem claro que não quer nem olhar pra minha cara. Aí também eu não vou ser tão hipócrita ir lá e levar um não ou levar um coice. Mas pessoas assim que eu vejo que aceita, né? A gente vai lá e salda, mesmo eu saldo, sou conversador, não sou diálogo com todo mundo, converso, entendo as pessoas, às vezes quando é de outra igreja, vai falar da igreja, eu entendo, não imponho a doutrina da conversão para ele, porque tem irmãos que põem, né? Não, porque na minha igreja assim não, irmão. Quando eu encontro com a pessoa, essa pessoa da Assembleia, da Universal, né? Nós vamos conversar de Deus. Vamos conversar de Deus. O assunto ali é Deus. Não é placa de religião. Então tá bom, irmão. Vou encerrar esse vídeo que está um pouco compridão. E essa parte, é o tema que eu tinha que falar. Tinha anotado aqui. Eu falei, então vou falar uma passagem que aconteceu comigo. E que isso acontece com quase todo mundo, irmão. Às vezes, ele fala assim, a boa vizinhança quem faz é a gente. E às vezes é complicado um vizinho. Porque vizinho você não escolhe. Você não escolhe. Você só escolhe vizinho quando você tem dinheiro para comprar um lugar em que você compra distante. A distância de uma casa para outra é grande, né? Terreno. Que é uma casa, que nem aqui no Paraná tem casa que é lá no meio do mato, a outra é lá no outro canto. Aí não tem. Você sabe que é vizinho, mas a distância não permite nenhum aborrecer o outro. Agora, quando você compra em casa, que tem muito conjunto aqui que parece aqueles pombal, que
entrar do lado da outra. Você não escolhe. Você compra uma casa, chega um vizinho com som alto, vizinho que não gosta de você, compra do lado, e você tem que fazer a boa vizinhança. Tentar dar no máximo bem com aquele vizinho, né? Bom dia, não estar socado na casa de ninguém, né? Isso daí, irmãos. Então essa é a parte que eu tinha que passar aí. Fico todo na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fique com Deus, irmãos.